No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre tarifa branca e como ela afeta a tua usina de investimento. Não perca esse vídeo. Atualmente está tendo discussões na ANEEL sobre a aplicação da tarifa branca para consumidores de baixa tensão. Como muitos têm acompanhado, está tendo algumas discussões, isso faz parte de uma consulta pública da agência para saber como que isso pode ajudar o setor elétrico como um todo a proporcionar ali um pouco de deslocamento do horário de consumo para ajudar, sobretudo, a redução dos cortes que está havendo nas grandes centrais geradoras, sobretudo eólica e fotovoltaica, né? Então eu quero, através desse vídeo, falar para você como é que tá, passo a passo, como é que já está a discussão até o dia de hoje, e eu quero mostrar para você um exemplo dentro da nossa planilha de como que isso pode afetar o retorno de uma usina de investimento. Vamos lá? Bom, pessoal, essa aqui é uma página de um recorte do nosso e-book sobre usinas de investimento 2026, material que a gente usou recentemente na imersão que a gente trouxe para o mercado agora início de ano. E eu vou aproveitar o material e mostrar para vocês aqui. Bom, para quem não sabe, tarifa branca é uma forma de você cobrar do consumidor de baixa tensão, que hoje é tarifado por essa linha preta aqui, ó. Esse aqui é um exemplo, né, obviamente, e uma distribuidora qualquer é um consumidor que paga a mesma tarifa ao longo das horas do dia, não tem diferença nenhuma. E quando a gente fala em tarifa branca, a gente quer dizer que esse consumidor vai ter três cobranças diferentes. Durante o horário da madrugada até umas 4h30, 5 da tarde, uma tarifa menor, essa cinza como vocês estão vendo, chamada de fora de ponta. Existe a tarifa de intermediária, né, de transição para o período de ponta, que é essa amarela, que já cruza a linha, já fica mais cara. E, naturalmente, uma tarifa ponta mais cara, que vai ali das 18 às 21 horas. Então, em resumo, é como se a gente estivesse aproximando o consumidor de baixa tensão ao consumidor de média tensão, que é tarifado conforme o horário do dia. Tá? Qual que é o impacto disso? Primeiro eu vou falar aqui do que está acontecendo, né, na CP46, que é a consulta pública que está em aberto. Convido vocês até a jogar no Google aí, procurar mais materiais para ficarem mais informados sobre isso. Tá? Mas o que está em discussão? Né? A ANEEL está querendo, de uma forma meio que fazer uma adesão automática de todo consumidor de baixa tensão que consome acima de 1.000 kWh mês, tá? Sem escolha, sem nada, é automático e pronto, tá? Essa está sendo a postura da agência reguladora. Isso afetaria de cara mais de 2,5 milhões de unidades consumidoras, no universo aí de praticamente 90 milhões de unidades consumidoras nível Brasil, tá? De baixa tensão. E aí o objetivo que eu já comentei, né, para melhorar o curtailment, que se representa esses cortes na geração, tá? E qual que é o risco para GD? Cliente na sua usina de investimento, que ele paga essa tarifa para a distribuidora e o teu benefício, a base dele começa dessa tarifa para baixo, né? A gente sabe que tem que descontar os impostos, FIUB, etc., mas parte de uma base maior. Se o teu cliente que hoje está na tua usina, ele amanhã começa a ser tarifado na tarifa branca, o que que vai acontecer? Ele vai começar no horário de geração de energia, né? Geração de energia aqui geralmente vai no horário de sol, né? Aqui, ó, das 6, 7 da manhã até quase as 18 horas ali, a grande maioria do consumo do teu cliente vai estar linkado com o período de geração de energia da sua usina. Tá? Então, como a sua usina gera energia num peso fora a ponta, se a gente trabalhar com consumidores de tarifa branca, a gente naturalmente vai ter uma redução de margem no projeto. E Luan, por que isso? Porque hoje você tem uma tarifa que está aqui. Tá? Amanhã a tarifa do teu consumidor cai, você sabe, né? Você vai manter o mesmo desconto, a sua receita na usina também vai diminuir e para a cooperativa de energia também a margem acaba diminuindo, tá? Para a gente manter o cliente satisfeito ali com a gente. Então isso para o lado da GD acaba trazendo um pouco de risco, né? Naturalmente vai ter uma redução da viabilidade, mas a gente está acompanhando as discussões ali e tem muito gargalo para ser resolvido ainda. E
Presta atenção nesses gargalos, tá? Porque tem muita gente já, novamente o setor morreu, agora todo dia o setor tá morrendo por um motivo diferente e eu até já perdi as contas, tá, pessoal? Desculpa a sinceridade. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, pra gente não sair já pegando uma manchete do mercado e já, opa, acabou, não vou mexer mais com isso. Não, não é bem por aí, presta muita atenção, tá? Então assim, primeiro ponto. Existem hoje no país mais ou menos uns 90 milhões de unidades consumidoras em baixa tensão. Dessas, a opção de tarifa branca existe, se eu não me engano, desde 2010, para qualquer consumidor baixa tensão poder migrar, tá? Só que qual que é a dificuldade? Número um, isso quase não é divulgado pelas distribuidoras, pela ANEEL, ninguém vê em veículos de informação esse tipo de adesão, né? E resultado disso, até hoje, assim, 16 anos de existência da tarifa branca, somente 69 mil unidades consumidoras dessas 90 milhões é que migraram de fato para a tarifa branca, porque tem conhecimento, porque de repente tem algum parente, amigo que entende das coisas, vê o perfil de consumo da pessoa, que às vezes é um perfil que consome mais durante as horas do dia e final da tarde, início da noite quase não consome, para um comércio, por exemplo. Então falou, poxa, aqui você consegue economizar mais, mas a adesão é muito baixa, pessoal. A energia por assinatura foi anos-luz à frente disso, né, como a gente sabe. Então, assim, primeiro ponto, a adesão foi baixa. Segundo ponto, quem migrou percebeu uma baixa economia. Teve gente, a gente viu as discussões na ANEEL, também não vou fazer um vídeo gigantesco aqui também para vocês, né? Mas teve locais que percebeu um benefício de 5%. Teve locais que aumentou o consumo. Porque imagina você chega na tua casa, tá? Você tá numa tarifa branca, e aí tu chega às 18 horas, o horário mais caro da energia. Você vai ficar sem tomar banho? Você vai tomar banho o quê? 11 da noite? Você vai esperar esse período? Você vai esperar para jantar mais tarde, para de repente alguém fazer comida aí na tua casa? Como é que funciona? Então, as pessoas, elas têm uma inflexibilidade muito grande de migrar, né, os seus hábitos ali só por conta do preço da energia. A gente sabe que uma indústria hoje coloca um gerador a diesel no horário de ponta, agora estão começando a colocar baterias também para deslocar, né, pega a energia do dia e usa no período de pico, né, aí tudo bem, mas o consumidor de baixa tensão, pessoal, a gente chama isso de elasticidade, ela é muito baixa, né? Ele migrar, ele deslocar esse consumo para outros horários, às vezes a pessoa nem em casa tá, como é que ela vai fazer? Fica difícil, né? Se o filho chega da escola ali à tarde, vai deixar a criança lá sem tomar um banho, sem ficar sossegado, né? Você não vai querer nem um pouco isso. Então, o mercado percebeu que há uma inflexibilidade, tá? Esse é o primeiro ponto. A adesão foi baixa, como eu já comentei, a economia percebida foi baixa, e outra, para um consumidor de baixa tensão ser tarifado na tarifa branca, ele precisa de um relógio medidor inteligente. Hoje, a maioria dos relógios medidores não são inteligentes, pessoal, são eletrônicos, em grande maioria já, foram recém-trocados a maioria das distribuidoras, porém ele não consegue medir o consumo por hora. Então, como é que a distribuidora vai te cobrar se ele não consegue medir por hora, tá? Então, teria que haver uma troca, assim, massiva de pelo menos 2,5 milhões de unidades consumidoras. Esse relógio medidor é caro, a distribuidora não vai ter condições financeiras de fazer a troca dessa galera toda de uma pancada só. Então, tudo isso está impactando negativamente para que esses planos da ANEEL não venham para o mercado, pelo menos não venha com a velocidade tal. Então, o meu ponto de vista, que você já conhece a Solar Finance, o que a gente mais faz é analisar risco, analisar estratégia e mercado. Eu considero esse risco baixo para a GD, não acho que isso vai vir para o mercado assim de uma forma muito rápida, muito acelerada, tá? E assim, tudo que vira mercado, todo esse custo de troca de medidor volta na tarifa do consumidor. Então é meio que um efeito rebote, né? Eu troco para o cara economizar, mas depois eu cobro dele o custo do relógio, então a coisa volta. Isso é pulverizado pelos consumidores do país, né? A distribuidora não vai ficar com esse custo no bolso. Você tem a certeza e muito menos o governo. Quem acaba pagando é a gente mesmo, tá? O consumidor de energia. Então, assim, pessoal, de uma forma bem didática, o risco é baixo, tá? Fiquem tranquilos, não saiam perdendo os cabelos, tá? Fiquem sossegados. E eu vou mostrar aqui para vocês, se porventura isso vier a mercado, quando vier e como é que é o impacto disso em um projeto, tá bom? Então vamos analisar aqui um caso juntos. Aqui está uma planilha, a nossa planilha que muitos de vocês já estão habituados. Quem já está adquirindo também a nossa planilha, que ela já está à venda no mercado também já está utilizando essa ferramenta, né?
Aqui eu vou mostrar diretamente ao ponto os dados, pessoal. Tem um outro vídeo que eu vou deixar no fácil para vocês também aqui, para vocês verem como é que é o funcionamento dessa planilha de uma forma bem detalhada, tá? Mas olha, hoje, um projetinho na Neoenergia Distrito Federal, uma micro GD, né, uma usininha de 75, uma GD2 e tal, que paga ali para o usineiro 52 centavos o quilowatt-hora, a gente está falando de uma rentabilidade de 21,47% ao ano, tá? Então, ó, se a gente comparar isso com a Selic, com a poupança, a gente tem uma rentabilidade legal, um payback abaixo de 5 anos, né? Comparativo aqui com impostos também, tal. Então, assim, isso aqui é tarifa convencional, do jeito que está hoje. Poxa, Luan, aconteceu alguma coisa no mercado, a gente veio para a tarifa branca. Já ficou pronto aqui o exemplo, né? A inserção de dados aqui já foi feita com a tarifa branca. Para quem já tem a planilha e quiser simular a tarifa branca, é só preencher os dados aqui do cliente final com a tarifa branca, tá? No posto fora ponta. É só preencher aqui o fora ponta, do mesmo jeito que a gente ensina para quem compra a planilha ali, tem um vídeo instrutivo também, você preenche isso aqui de uma forma muito fácil, tá? E aí qual que é o impacto? O impacto ali cai para 19% ao ano. Neste exemplo, o impacto é baixo, porque ainda assim o projeto continua tendo viabilidade, o payback aumenta ali quase 6 meses, mais ou menos, mas a gente ainda consegue pagar praticamente 5% acima do que deixar o dinheiro parado no banco hoje, tá? Então, no nosso ponto de vista, pessoal, a gente não considera um risco alto, porém é importante você conhecer o risco e saber como dimensionar isso. Se você for investidor, você já sabe do risco. Se você é integrador, você mostra para o teu investidor se ele criar essa objeção. Investidor é super informado, criou a objeção, você vai lá e faz a simulação. Fechado? O que achou do conteúdo de hoje, pessoal? A ideia foi justamente essa: dizer para você que o risco existe, ele é baixo, segundo a nossa ótica de análise, mas a gente tem que continuar acompanhando o mercado. Então, continua acompanhando a gente no Instagram, a gente sempre divulga conteúdos diários por lá. Gostou, e quer ter acesso a uma imersão, que foi a que a gente utilizou? Isso aqui é só um slide, pessoal, de assim, de 6 horas de conteúdo. A gente está oferecendo a gravação dessa imersão, tá pronta. Vai nos links do vídeo, você consegue acessar a imersão que está no valor extremamente barato para você adquirir. A planilha você consegue adquirir no combo também, ou até de forma, Luan, não quero imersão, quero só a planilha. Você consegue adquirir a planilha também, tá? E fazer uma análise bem conservadora ali e mostrar credibilidade para o teu cliente, para o teu investidor ali na ponta, tá bom? Gostou? Compartilha, curte esse vídeo, deixa teu like aí, comenta porque eu quero responder tuas dúvidas. Um abraço e até o próximo vídeo.